Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução das máquinas, com o avanço das inteligências artificiais, que todos os dias estão lançando novidades, seja para formatar textos, para imagens, para vídeos, efeitos audiovisuais, enfim, muita coisa está acontecendo nesse lado, como também na robótica, onde, por exemplo, a NVIDIA ou a Boston Dynamics, uma das maiores pioneiras nesse ramo da robótica, nos apresentou semana passada, né, este vídeo onde eles mostraram um novo robô, e dessa vez o robô não é hidráulico, ele está com mecanismos elétricos, né? Então ele é muito mais eficiente, muito mais leve, muito mais dinâmico, e tudo isso pode parecer extremamente assustador para quem olha assim num primeiro momento. É realmente impactante esses efeitos, mas o que isso pode realmente alterar na sua vida e como você pode não ser inimigo desta mudança, mas surfar junto com esta mudança. Esta é uma arte que eu quero te ensinar, porque no momento que você olha para tudo isso, para essa revolução das máquinas, e você vê isso como um exterminador do futuro, como uma coisa tipo as máquinas vão dominar o ser humano e esse é o fim dos tempos e você vai ser substituído por uma máquina em breve, isso vai te gerar medo, vai te gerar um sentimento ruim e você vai entrar em colapso, não tem o que fazer. Mas se você olha para o outro lado da coisa, de as máquinas podem auxiliar o ser humano e elas podem sim fazer o serviço que você não quer fazer. Elas podem limpar sua casa, que elas já têm o aspiradorzinho, né, que aspira e passa pano. Elas podem, por exemplo, fazer gestão de estoque muitas vezes numa fábrica, podem fazer serviços mecanizados, linhas de produção, coisas que nem são humanas, vamos dizer assim, são bem mecânicas, né, que não exigem essa capacidade artística do ser humano de se expressar de fato. Então eu sou uma pessoa bem otimista quando eu falo sobre essa ideia de futurismo. Agora, tem um conceito dentro de tudo isso que eu acho que é um limiar, é uma linha muito tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a linha do transhumanismo, né, onde a gente vai integrar chips e peças mecânicas no nosso cérebro ou até mesmo em partes do nosso corpo e nós vamos começar a, vamos dizer, virar ciborgues, assim, porque isso tem um certo perigo, mas esse perigo ele vai muito além do que eu posso explicar num vídeo aqui breve e não é esse o foco do assunto. Se você quiser que eu fale sobre os perigos do transhumanismo e da singularidade, que são conceitos do futurismo, né, deixa um comentário aqui embaixo que com certeza eu vou fazer esse vídeo, tá? Mas por enquanto eu quero falar sobre um viés de como você pode entrar neste movimento e como você pode usar isso a favor da manifestação da sua arte e da sua espiritualidade em manifestação na Terra. Porque veja bem, se você olhar para a inteligência artificial nesse exemplo e entender como ou quais tarefas ela pode executar para você, para otimizar o seu tempo e te fazer ser mais criativo, isso vai te trazer espaço. Tanto um espaço mental quanto temporal, né, para você executar a sua arte. E isso eu posso te garantir que é uma evolução natural. Nós tivemos uma evolução industrial, né, uma revolução que foi a primeira coisa lá quando lançou as máquinas de tear. Né? Então quem fazia, por exemplo, roupas e algodão e tudo mais, entrou em pânico. Pô, o que é essas máquinas? Será que elas vão tirar o nosso emprego, o nosso local? Ou quando tinham aquelas telefonistas, que você ligava para uma central telefônica, ela te direcionava para onde você queria falar. Então, quando surgiu certas tecnologias, estas pessoas tiveram que se adaptar. E quem não se adaptou, sim, foi passado para trás, foi sendo excluído, vamos dizer, desse mercado e tudo mais, porque era uma pessoa que fazia algo mecanizado, não era uma pessoa que tinha um processo criativo. O tecelão, a tecelã que fazia o algodão e entendeu as dinâmicas da evolução tecnológica, da máquina de tear,
pode ter começado uma linha de produção maior e feito até mesmo uma fábrica ou uma marca personalizada de roupas, por exemplo. Ou a telefonista que simplesmente redirecionava chamadas e tudo mais, poderia, através de uma abstração da sua visão de receber e direcionar, entender estrategicamente sobre comunicação e usar isso a favor dela. Então veja que é tudo sobre adaptação. A evolução das espécies fala sobre adaptação e neste momento você precisa aprender a se adaptar ou, infelizmente, você vai sair do jogo, né? E este jogo ele é muito dinâmico. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu não quero que você tenha medo, né? Não quero que o medo, na verdade, esteja na tua frente, te impedindo. Tipo, aqui está a inteligência artificial e eu vou chegar um momento e eu vou ter que confrontar ela. Mas eu quero que você jogue o medo para suas costas e fique com medo de ficar para trás nesse processo de evolução. Quando a gente tem esse tipo de mentalidade, nós começamos a nos movimentar e o movimento gera essa energia de adaptação que a gente precisa. E qual é a principal ferramenta que você precisa ter para se adaptar no meio de tudo isso? Eu diria que é a habilidade de comunicar realmente as suas ideias. Se você é uma pessoa, por exemplo, um terapeuta holístico ou até mesmo um profissional liberal em diversas áreas, que eu sei que muitos de vocês que me acompanham são profissionais liberais, são terapeutas, são artistas, você pode e deve começar a olhar com bons olhos para principalmente inteligências artificiais que podem sim otimizar este teu espaço de trabalho. Só que você precisa dessa habilidade, que é a habilidade de se comunicar, de estruturar ideias em formatações ou em uma forma mais profunda em processos, aonde você consegue realmente fazer o bom uso de tais interfaces de inteligência artificial. E um dos grandes segredos de utilizar bem a inteligência artificial é esse, é saber se comunicar. Porque olha só, isso que eu vou te falar é muito importante, mesmo que a gente consiga atingir um grau de desenvolvimento de inteligências artificiais que superem a capacidade de raciocínio lógico de um ser humano comum, mesmo assim, quem manda é quem dá os comandos, né? Então, comando é justamente esta habilidade de comunicar as ideias para que a máquina execute elas, processe e elabore, né? Então, em última instância, o artista ou a pessoa que está por trás dando os comandos, organizando tudo isso, é justamente a pessoa que vai se sobressair nesta revolução das máquinas e não vai ficar para trás. Então, qual é a principal habilidade que você precisa desenvolver hoje em dia para estar na frente, na vanguarda de tudo isso? É a habilidade de aprender a se comunicar, a estruturar pensamentos em forma e função específicas, para que isso possa sim te fazer otimizar o seu tempo, a sua energia e fazer com que você consiga manifestar muito mais, com muito mais efetividade e com muito mais assertividade também numa escala temporal mais dinâmica, fazendo com que você tenha tempo para a sua arte, para a sua família, para as coisas que você gosta de verdade. Por isso, a dica que eu te dou é a seguinte: use a sua inteligência real para alimentar a inteligência artificial. Você sabe a diferença entre inteligência artificial e a inteligência real de um ser humano? A inteligência artificial, ela tem inputs vindos de uma central de dados, né, de uma base de informações, a gente conhece isso como LLM, né, são os modelos de linguagem que buscam dentro de um conjunto de informações específicas as suas respostas, elas processam isso e gospem um output, que é uma resposta formatada com base nisso. Agora, a inteligência real de um ser humano, ela é diferente, porque a gente tem inputs do nada, do vazio, do vácuo, né? Então, você tem ideias, inspirações que não necessariamente vêm da sua base de conhecimentos ou de referências do seu passado, mas às vezes de uma referência do além. E isso a gente conhece como intuição, isso a gente conhece como acesso
íntimo a este grande mistério que é a realidade e a vida. Ou, como Platão diria, o mundo das ideias, como Jung nos traria, o plano arquetípico, ou até mesmo como os cabalistas falam, o Olam HaAtzilut, né, o plano da emanação divina, que vem muito antes de qualquer estrutura formatada de ideias. E é por isso que eu sou otimista quanto à visão de inteligência artificial e o papel do ser humano, principalmente o ser humano criativo, né, que somos eu e você aqui que estamos conversando. Tenho certeza que a gente vai estar à frente, né, e vamos conseguir usar as inteligências artificiais e também a robótica para organizar e para nos auxiliar no processo de criar a nossa própria arte e, com certeza, otimizar muito todo esse processo de manifestação na nossa realidade. Olha só, para você que está querendo utilizar tudo isso, os próximos vídeos que eu vou fazer no canal vão trazer certos insights e ideias muito importantes para você se situar dentro deste mundo de inteligências artificiais, e eu estou desenvolvendo uma ótima ferramenta para criadores, para empreendedores autônomos que querem otimizar a sua arte na internet, principalmente, e fazer uma empresa milionária com uma pessoa só. Isso é possível com o auxílio de tais ferramentas. Eu estou preparando uma ferramenta única, exclusiva, que não existe em lugar nenhum do Brasil e nem do mundo, onde você vai poder ter acesso a muitos graus de profundidade dentro dessa inteligência artificial. Se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro aí dos próximos passos, dos próximos movimentos. Mas eu tenho certeza que você vai adorar esta novidade que eu tenho para te trazer, tá bom? Deixa um like se você gostou do vídeo e comenta aqui embaixo como é que você vê a ideia das inteligências artificiais e da robótica dentro dos dias atuais.